Eu posso fazer uma campanha para eu selecionar os líderes verdadeiros, aqueles que nasceram para ser líderes da minha empresa. Isso vai evitar o burnout. Por isso que você, profissional da saúde, precisa aceitar a complexidade da funcionalidade para compreender o modelo biopsicossocial. As classificações servem para que você conheça o estado de saúde das populações e possa, através desse conhecimento, comparar as regiões. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Este é o canal do Grupo CIF Brasil, o canal da tropa da CIF. Eu estou aqui no site cifbrasil.com.br e venho apresentar para vocês o tutorial do IFBR, a versão corrigida. Como que você faz para usar o IFBR aqui? Primeiro, se você não é registrado, você precisa criar o seu registro, né? Então é só clicar em login. Eu estou no cifbrasil.com.br, você também acessa pelo portal da cif.com.br, tá? E é só entrar aqui, ó, login, fazer o seu registro escolhendo IFBRC, lá nos itens, ok? Você vai se deparar com uma página parecida com essa. Tem muitas opções aqui, né? Vários tipos de acesso, todos os acessos aqui são pagos. E o IFBR se encontra aqui. É só você encontrar no botãozinho, ó, IFBR corrigido. É uma versão corrigida que corrige termos, conceitos, e eu vou mostrar aqui como é que essa versão funciona, né? Ela não faz correções profundas em cálculos, nada disso. É principalmente uma correção terminológica. E ao final você pode fazer uma ligação com o método BASEP. Tá certo? Existe um curso específico, caso você queira fazer esse curso, tá? Você precisa só clicar aqui que vai abrir a página do curso. Veja que todo instrumento baseado na CIF, se você quiser fazer um curso de qualquer um deles, o ideal é que antes você tenha o curso de fundamentos da CIF. Você encontra aqui no próprio site ou encontra na Hotmart, tá? Esse curso é realmente fundamental para você aprender todas as outras coisas. Então vamos lá, ó. Clique aqui para utilizar o método, tá bom? Só clicar aqui e vai abrir. Bom, como é que você começa a preencher aqui? Primeiro tem um número de processo, uma identificação sua, tá? Provavelmente você pode ter uma sequência lógica de processos ou de número de prontuário, mas é um campo aberto para você. Dados do paciente, do avaliado, né? O nome da pessoa, data de nascimento, CPF, CIDs principais, período avaliado. Porque isso aqui é importante, porque você, durante a aplicação do IFBR, na versão corrigida, você tem que dizer, você está falando sobre que período da vida da pessoa, né? Então, é um período, é o último mês, é o último ano, né? Você precisa dar essa informação aqui nesse campo. E olha só a primeira correção, ela já aparece aqui, tá? Tipo de deficiência. Deficiência auditiva, deficiência intelectual, cognitiva, deficiência física ou motora, deficiência visual. Por que que é deficiência? Porque na versão do IFBR eles chamam de impedimento, que não está certo. Não está certo. A palavra impedimento foi um erro de tradução do impairment, do inglês. Impairment não é impedimento, não é impediment. Impairment é deficiência, tá? Não tem impedimento visual ou impedimento auditivo. Uma pessoa que tem um cego, ele tem uma deficiência visual, não é um impedimento visual. Isso não mudou, isso continua assim, o conceito é o mesmo, tá bom? Então essa é uma das correções, tá? Você precisa fazer uma descrição breve aqui dos fatores ambientais, das limitações de atividade e restrições de participação de um modo genérico e também uma descrição das alterações nas funções e estruturas do corpo. Por que você precisa fazer isso? Porque esse instrumento aqui, na versão corrigida, ele obrigatoriamente é aplicado por dois profissionais. Por isso que aqui nas abas tem obrigatório 1 e obrigatório 2. Então esse é um acesso que é de uma pessoa, mas ela vai usar em dupla, tá? Porque essa aplicação precisa ser multiprofissional e interdisciplinar. E esses profissionais não vão acessar em momentos diferentes e nem com login e senha diferentes. Um dos profissionais vai ter o acesso e ele vai ter a ajuda do segundo
que ao mesmo tempo, depois de uma conversa, eles vão chegar aqui a um acordo para o preenchimento. Mesmo que eles tenham conclusões diferentes, eles deverão chegar a um acordo aqui, mas necessariamente são dois preenchimentos. Então, para você que conhece, que fez o curso, que conhece, estão aqui todos os itens e ao lado nós temos a categoria da CIF que se refere àquele item, tá bom? Também é uma outra coisa dessa versão corrigida. Aqui vai o nome do avaliador, a data da avaliação e o local da avaliação. Os pontos aqui são mantidos, que eles são diferentes dos qualificadores da CIF, não é verdade? Então, para quem conhece, isso aqui tem a ver com grau de dependência ou grau de independência, né? Quando o 100 é uma pessoa totalmente independente, tá? E aí você vai perdendo funcionalidade aqui. E aí essa divisão, ela é a cada 25%, né? O que é diferente dos qualificadores da CIF, mas esse aqui é o IFBR. Então, um profissional vai responder a todos os itens aqui até o final, tá certo? Todos, em todos os capítulos que são, fazem referência aos capítulos da CIF e não domínios, tá bom? É, capítulo socialização e vida comunitária, capítulo educação, trabalho e vida econômica, capítulo vida doméstica. Isso aqui são capítulos da CIF que estão aqui. Domínio é outra coisa na CIF, tá? Também a versão original chama isso de domínio e não está certo. Produtos e tecnologia, aqui na versão corrigida, você tem a oportunidade de colocar o grau de barreira. Isso porque no IFBR só se considera a barreira. Então há uma limitação do instrumento original, e isso nós não podemos mudar, né? Ele não fala sobre os facilitadores ambientais, mesmo que a pessoa tenha um facilitador ambiental. Aqui o foco são as barreiras. E você pode colocar sim aqui, de acordo com os qualificadores da CIF. Quem conhece sabe o que significa o 0, 1, 2, 3 e 4 que não tem a obrigatoriedade do preenchimento, certo? A obrigatoriedade é dessa primeira coluna. Então, os dois avaliadores vão preencher, tá vendo? Se eu for na aba obrigatório 2, vai abrir exatamente a mesma página. Bom, o que é o cálculo preliminar? O cálculo preliminar já é o resultado final. Aqui, como eu fiz dois preenchimentos, ele até já fez o cálculo, né? Eu vou retirar daqui, né, para não aparecer o cálculo. Então, depois que o primeiro profissional preencher a aba obrigatório 1 e o segundo profissional a aba obrigatório 2, ele vai fazer um cálculo automático, tá? Com os dois avaliadores aqui. Lembrem-se que, e aqui vem uma coisa muito importante, muitíssimo importante. Os dois terão que conversar e o resultado que os dois vão colocar aqui já é o resultado com a aplicação do método FUSE. Você já vai colocar o resultado já considerando o método FUSE. Por isso que existe a exigência da conversa entre os dois profissionais. Senão isso aqui não seria interdisciplinar, né? Seria multiprofissional, mas não seria interdisciplinar. Se você quiser lembrar o que significa o método FUSE, aqui a gente tem uma pequena ilustração, tá? Aqui, ó, o que é método FUSE? Clique para consultar as instruções e a regra de ponderação, tá? Então aqui tem a explicação da pontuação, a legenda também dos fatores ambientais, tá? Mas aqui embaixo a gente tem as regras de ponderação para quem precisa se lembrar delas. Voltando, depois que os dois preencherem essas primeiras abas, o cálculo preliminar vai dar o resultado automaticamente. Ele já vai dar a pontuação total, considerando as duas avaliações, e a classificação, que na verdade é o resultado do índice, né? Leve, moderado, grave. Entretanto, esse resultado é o resultado do modo em que o IFBR original faz a sua análise. Isso aqui está aqui, nós não nem podemos fazer nenhum tipo de mudança. Mas nós oferecemos um passo a mais, que é o passo do uso do método BASEP. E aqui vem uma coisa importante, porque aqui a gente transforma isso num índice de funcionalidade mesmo. O índice de funcionalidade ele tem que ter como resultado o grau de funcionalidade.
O índice de desenvolvimento humano tem como resultado o grau de desenvolvimento humano. O índice de mortalidade infantil, você também pode chamar de índice, ele tem como resultado a mortalidade infantil. Então, o índice de funcionalidade brasileiro, o IFBR, tem que ter como resultado o grau de funcionalidade e não outro tipo de resultado. Então, essa correção conceitual acontece, mas também há mais uma análise por meio dos códigos da CIF, usando o método BASEP. E aqui cabe uma explicação. Eu vou resumir a explicação, essa explicação completa está no curso, mas eu posso explicar aqui. O método BASEP, na sua originalidade, faz com que você tenha que escolher até 11 códigos da CIF que melhor descrevem a situação da pessoa. Mas você escolhe isso entre a cifra inteira. Nesse conteúdo aqui, e também no artigo que eu vou mostrar para vocês, o que acontece na prática é que nós permitimos que entre todas as perguntas do IFBR, a dupla decida quais são as perguntas que melhor descrevem a situação da pessoa. Por quê? Porque, como é um instrumento estruturado, você precisa perguntar tudo, e às vezes nem tudo é cabível. E mesmo com a aplicação do método FUSE, pode ser que ainda fique distante da realidade. Então, vocês dois, os dois avaliadores, isso aqui é para aplicação em dupla, vocês terão que selecionar 11 códigos, mas não da cifra inteira. 11 códigos que estão lá no IFBR. Vocês estão lembrados que eu coloquei entre parênteses as categorias, tá vendo? Então, vocês vão escolher dentre elas quais são as 7 principais que não podem faltar e ainda poderão escolher até 4 secundários, tá? Mas você vai considerar o obrigatório um e o obrigatório 2. Você não vai considerar a cifra inteira, tá? E aí eu me refiro à dupla. E depois que tiver essa seleção aqui, não aparece, porque não tem o resultado total, né? Então, quando vocês responderem, as opções vão aparecer aqui. Tanto as opções das categorias quanto dos qualificadores, de acordo com essa legenda que está aqui do lado. E aí vocês vão preencher as categorias e os qualificadores, e aí sim vocês vão ter aqui o resultado final do índice, que pode ser interpretado de 0 a 100 ou de 0 a 1, como você quiser. A fórmula do IFBR corrigido com, né, o método BASEP é essa aqui. Não é a fórmula do IFBR original, porque essa você tem funcionando aqui no cálculo preliminar. Aqui, na verdade, é a fórmula do método BASEP, ao final, quando você vai escolher os códigos da CIF, tá? E depois que você fizer tudo, tiver calculado, é só baixar em formato de Word, né? Em formato editável. Coisa importante, né? Quando você quer ler um pouco mais sobre isso, sobre essa necessidade, tem 2 artigos publicados aqui que estão, ó, em referência bibliográfica, tá? Isso você consegue acessar na própria página, IFBR-M invertido, é justamente o que eu falei sobre a questão do índice ser de funcionalidade, tá? Então você tem um artigo aqui e tem um outro artigo que eu vou abrir, ó, instrumentos baseados na CIF, até deixar um pouco maior aqui para vocês. Fala de vários instrumentos, né, baseados na CIF, esse daqui, e fala também do IFBR, para você entender um pouco mais o funcionamento, né? Eu acho que é o segundo instrumento daqui, nesse artigo. Sim, ó, tá aqui. Tá? Então, ele fala sobre os problemas, né, do uso dessas palavras de um jeito equivocado lá na versão original, fala sobre as correções e fala depois sobre a possibilidade de usar o método BASEP, tá? E fala de mencionado adiante porque são mostradas as fórmulas dos instrumentos. Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.